tarde a todas as pessoas que estão aqui conectadas. Boa tarde, Maurício, Liliane e Larissa. Com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui hoje reunidos para celebrar mais uma atividade cultural da ABDA, né? Associação Brasileira de Direito Autoral. Meu nome é Ivana Cocrivelli, sou advogada e membro da diretoria da ABDA. Maurício, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, seu interesse em contribuir com a difusão de conhecimento, nos ajudando aí nesse propósito. O direito autoral tem um importante papel no equilíbrio social, pois ele é que protege e determina que as utilizações econômicas de obras culturais e científicas sejam utilizadas mediante autorização e remuneração, o que é indispensável ao desenvolvimento de uma nação. Maurício Barros é advogado, doutor em Direito Tributário pela USP e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Nosso formato hoje será bastante prático e dinâmico. Maurício será provocado a comentar sobre a aplicação da legislação tributária na contratação de direitos autorais, falando sobre as incidências em relação aos contratos de licença, cessão de direitos e nos licenciamentos para exploração de direito de imagem. Vamos entender o que é legal, o que é seguro para as contratações e o que pode gerar problemas e até reclassificação tributária de pessoa jurídica para pessoa física. Acredito que tenhamos um cenário antes e outro depois do recente julgamento da constitucionalidade da Lei do Bem pelo Supremo Tribunal Federal. Maurício, se de um lado a Lei 9.610 de 98, a Lei de Direito Autoral, definindo a atividade intelectual inerente à criação literária, artística e científica, né, conceitos da lei, como personalíssima, visto ser inerente a um ser humano quando explicita em seu artigo 11 que é a pessoa física criadora de obra literária, autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Por outro lado, a constituição de pessoas jurídicas para a prestação de serviços intelectuais por pessoas físicas tem sido prática frequente nos casos de serviços artísticos, culturais e científicos, o que acaba abrangendo atores, apresentadores de televisão, em relação à imagem e especialmente as celebridades, atletas e treinadores. No âmbito dos precedentes do Conselho de Contribuintes, foi analisado o caso do apresentador Ratinho, que nós conversamos nesses últimos dias, onde se entendeu por maioria de votos que a atuação da pessoa física do sócio como apresentador representaria uma obrigação personalíssima, dada a ser realizada com previsão de exclusividade do apresentador para com as redes de televisão que contratavam serviços de sua pessoa jurídica. Maurício, essa é a primeira provocação que eu te faço. Gostaria que você comentasse a repercussão desse caso e o que ele poderia trazer de interessante como diretrizes aí para esse aquecimento da nossa discussão de hoje. Obrigado, Ivana. Primeiramente, boa tarde a todo o público. Uma honra participar desse evento da associação, né? Tão importante a associação e com algumas pessoas que eu até conheço aqui presentes. Queria saudar o público, as minhas colegas aí de mesa virtual. Uma honra estar aqui com todos e todas. De fato, foi um caso, né, bastante comentado, né, na época, né? Então isso aí a gente está falando de julgamentos do começo dos anos 2000, né, mais ou menos, ali, primeira metade dos anos 2000, né, começaram a ter alguns julgamentos nesse sentido, tá? Foi justamente uma época em que o então Conselho de Contribuintes ele passou a adotar, né, uma postura um pouco menos favorável aos contribuintes com relação a planejamentos tributários, né? Então, antigamente o que prevalecia, né, era a legalidade dos atos, né? Então, se os atos se revestiam formalmente, né, de legalidade, ou seja, eles cumpriam as formalidades da lei e eles existiam, ou seja, né, os negócios
eles não eram simulados, né? Seja a simulação absoluta, seja a simulação relativa, né? Quando um negócio, simulação absoluta que nada acontece, né? O negócio não existe, né, materialmente, e a simulação relativa, o negócio aparente ele é distinto do negócio que se pretende simular, esconder. Naquela época, então, né, teve uma virada, né, que não passou a não só bastar isso, né, não só bastar a legalidade dos atos como chancela, né, da sua oponibilidade ao fisco, ou seja, o negócio ser oponível ao fisco e manter o que o contribuinte, a classificação, a qualificação jurídica do contribuinte, passou a ser questionado com aí a gente pode dizer uma certa importação, né, de critérios, né, de outros países, como o propósito negocial, que é o business purpose, motivação extratributária, etc. Então, foi uma época que houve aí uma certa mudança de paradigma no CARF com relação a planejamentos tributários, e houve aí uma série de decisões, né? O caso Ratinho, o caso Felipão, eu falo o nome das pessoas porque são muito, muito comentados, tem uma série de artigos publicados sobre esses casos, e os acordos do CARF são públicos, né? Então, não há problema de a gente mencionar isso. Então, houve aí uma série de decisões, né, em casos concretos, em que ficava caracterizado o intuito personalíssimo de prestações de serviço, né, de artistas, atletas, enfim, treinadores de futebol, para um ente contratante, contratações em bases fixas, ou seja, remuneração mensal, e que ao invés de uma pessoa física, a pessoa física do apresentador, ou do atleta, ou do técnico de futebol, quem aparecia era uma pessoa jurídica, né? Era uma pessoa jurídica que, claro, se submetia, então, a um regime tributário de pessoas jurídicas, que costuma ser menos gravoso, né, mais baixo, né, menos oneroso do que o regime jurídico tributário de pessoas físicas, né? Então, o fisco, né, a Receita Federal, desconsiderou esses negócios para fins tributários e aí reenquadrou os contratos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, pessoas jurídicas, né, ou seja, a pessoa jurídica contratante e a pessoa jurídica contratada para serviços personalíssimos, como se a pessoa física sócia dessa pessoa jurídica, no caso o artista ou o apresentador ou o atleta, como o contratado pela pessoa jurídica. Né? Então, como se aquele rendimento oferido, e aí a gente está falando de autos de infração de imposto de renda, né? Tem alguma coisa de contribuição previdenciária, mas o grosso é imposto de renda. Então, esses rendimentos foram reenquadrados. Então, aplicou-se, ao invés das alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica, né, que permite abatimentos e tal, aplicou-se a alíquota progressiva da tabela, né, do imposto de renda da pessoa física, e aí, claro, como os valores eram bastante altos, né, aplicou-se a alíquota máxima, né, 27,5%. Tá, então, esse foi um panorama. E aí, sem querer adiantar qualquer tipo de discussão aqui, mas mais para frente, né, teve uma curiosidade que um dos casos do Ratinho, foram 2 julgamentos, né? Um dos casos, uma parte das receitas permaneceu na pessoa jurídica porque dizia respeito a um licenciamento, né, licenciamento da marca de alguns produtos, né? Na verdade, de alguns personagens que ele usava no programa dele, né? Eu não assistia ao programa do Ratinho, mas lembrando do Acórdão, tinha um rato mesmo, né? O desenho lá do rato, tinha um rato pequenininho, e aí tinha alguns outros personagens do Xaropinho, alguma coisa assim, que a empresa do Ratinho licenciou, né, para fábricas de brinquedos, revistas, enfim, né, para esse tipo de coisa. Então, essa parte foi reconhecido que poderia ser alocada na pessoa jurídica, mas que os rendimentos referentes ao serviço prestado pela empresa via o apresentador Ratinho deveriam ser alocados na pessoa física do Ratinho e dessas outras pessoas físicas também que estão
foram, né, objeto de julgamento pelo CARF, né? Claro, o CARF permitiu que o imposto pago pela pessoa jurídica pudesse ser abatido pela pessoa física, né? Então, pelo menos houve essa possibilidade. E teve alguns casos em que foram aplicadas multas mais altas, o CARF reduziu, porque entendeu que não houve dolo, fraude, nem simulação, enfim, mas os contribuintes perdiam, né, o Ratinho, né, no caso, né, teve aí um julgamento nessa parte desfavorável. E o que pegou foi realmente que o CARF entendeu que, olha, é uma pessoa jurídica, só que tem uma pessoa física que é absolutamente insubstituível, é personalíssima essa prestação de serviços, né, sem ele, as decisões até citam, os vultosos montantes pagos não teriam sido pagos. Então, essa foi a linha que o CARF adotou nessas decisões, né? Certo. Houve uma série de decisões também, acho que mais ou menos nesse período, né, que foi justamente pela reclassificação, né? Então, eu fazendo um levantamento, eu percebi que foram os casos da Angélica, Alexandre Garcia, Renato Machado, né? E imagino que todos com a mesma questão do direito personalíssimo, né, da prestação de serviços intelectuais personalíssima, e que a decisão do CARF, ao final, foi pela reclassificação. Então, quando é que prevalece? Seria sempre que houver a presença da natureza personalíssima da prestação, se prevaleceria nesse momento histórico. É interessante falar, até lembrando Sim. um pouco do que eu chamei a atenção no preâmbulo que eu fiz, pessoal, que é assim, nós temos aí uma linha do tempo, antes do julgamento da constitucionalidade da lei do bem e depois. Então, o Maurício agora, ele está antes do julgamento da constitucionalidade, e o CARF também, está nas decisões que ocorreram antes do julgamento, ou seja, antes do final do ano passado. Então, Certo. voltando à pergunta, para dar o gancho para o Maurício explicar, Maurício, se você puder, diante desses casos que foram reclassificados, aí traçar para nós algumas diretrizes, né? Exato. O que realmente pendeu foi a existência de sociedades, né, de empresas, né, com um dos sócios sendo o artista, ou o atleta, ou o técnico de futebol, né, e um outro sócio, né, que na verdade não desempenhava essa função, né, em alguns casos, até que a participação societária do segundo sócio não era irrelevante, né? Tinha alguns casos até que, acho que até o próprio caso do Ratinho, pelo menos um dos julgados, a participação da sócia dele, que, salvo engano, era a esposa, era até elevada, não era aquele 1% ou uma cotinha, né, só para compor, né? Mas o que realmente pendeu, e em alguns casos isso pendeu, o fato de ser uma cota, 1%, ou uma participação irrisória, mas o fato de o outro sócio não exercer aquela atividade, né? Então isso foi... e aí, somado ao fato de ser personalíssimo e da pessoa do sócio, a figura do sócio, ser insubstituível naquela prestação, diante dos contratos que eram celebrados, né, porque os contratos deixavam bem claro, né, o programa era daquela pessoa, aquela pessoa que tinha que fazer a apresentação ou jogar no time, enfim. Então, isso foi o que pendeu, né, foi o que pendeu esse caráter personalíssimo aí das prestações, né? No caso desses jornalistas, né, que são e foram âncoras na época de telejornais, eles não poderiam mandar um amigo, um parente, né? Então, essa questão de ser uma atividade com a exclusividade da atuação pessoal deles realmente era determinante, né? Isso, Teve exceções, né? Assim, em geral, né? O CARF era contrário, mas eu me recordo de pelo menos 2 casos que os julgamentos foram favoráveis, né, aos contribuintes, tá? Naquela época ainda, mas são exceções, né? Um por conta de uma peculiaridade do caso, né? E o outro porque foi uma decisão realmente minoritária, né? Que é o caso da Natália Timberg, né, que o que acontece, o outro sócio, a Natália Timberg tinha uma sociedade com um outro sócio que também era ator, né, então eram 2 sócios atores, e a distribuição dos lucros da sociedade era
tinha uma proporção com que cada um deles efetivamente contribuía. Então, esse caso foi um caso vencedor, mas, veja, um caso diferente, faticamente, dos demais. E teve o caso da Leilani Neubar, não sei se fala assim o nome dela, que aí o cara entendeu que não houve simulação, tinha um outro sócio também que recebeu proporcionalmente, que não foi comprovado o vínculo trabalhista, porque ela trabalhava para outras emissoras ou rádios, enfim. Mas, enfim, eu acho que isso a gente pode dizer que foi uma decisão minoritária, tá? Foi uma decisão minoritária do CARF. Só para complementar aí a informação, desculpe, Ivana. Imagina, você está trazendo as informações para nós, isso é excelente. No campo, prosseguindo nessa linha do tempo, nós percebemos que surgiram novas legislações, né? Então, foi a Lei do Bem, a Lei da Eireli, né? Sobre a Lei do Bem, que é justamente, acho que é um marco legal interessante, né? Assim, importante para essa questão do uso ou não da pejotização, né, da pessoa jurídica. Eu gostaria de pedir para o Maurício comentar, né, justamente sobre os parâmetros do julgamento da constitucionalidade do artigo 129 da Lei do Bem, que é a Lei 11.196 de 2005, e quais são os elementos que determinaram essa posição do Supremo. Antes disso, Maurício, eu vou só dar uma lida no artigo 129 para ajudar a situar o pessoal em relação à matéria, né? Então, o artigo 129 da Lei do Bem, ele diz o seguinte: para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, vejam que é bem coincidente com o objeto da Lei 9.610, né? Em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas. Aí tem uma parte que é importante, né, Maurício? Sem prejuízo da observância do disposto no artigo 50 do Código Civil. Então, assim, o CARF andou de olho nisso, houve algumas decisões que se tornaram diretrizes, precedentes, e eu acho que é interessantíssimo o Maurício poder comentar, né, a partir da constitucionalidade, como é que o cenário se coloca, né, se já houve novas decisões, como é que nós estamos agora, digamos que com esse reconhecimento, essa validação do artigo 129 da Lei do Bem, perante especialmente, eu acho que o CARF, né, que é importante a gente saber como o CARF pensa, né? Sim. Bom, logo que veio a Lei do Bem, né, houve aí um movimento, né, dos contribuintes que tinham casos para serem julgados, ou seja, processos em curso, né, no CARF, na primeira instância administrativa, tentando argumentar, porque algumas pessoas, professores, publicaram textos, né, defendendo uma tese de que esse artigo 129 ele teria caráter interpretativo, né? E existe um artigo no Código Tributário Nacional, que é o artigo 106, né, que permite a retroatividade da lei tributária em algumas situações. Porque, bom, o direito, né, em geral, o tributário não poderia ser diferente, a regra é a irretroatividade das leis, né, um princípio básico aí que a gente aprende na faculdade. Mas, para fins tributários, existem exceções à irretroatividade da lei. E uma dessas exceções, a gente tem uma parecida com o direito penal, que é aquela retroatividade benigna, a multa foi reduzida, logo aplica-se a multa nova, né? Ou deixa de ser ilícito. E tem um que é da lei interpretativa. Então, o que diz o Código Tributário Nacional? Retroagem às leis que têm o caráter interpretativo. Isso nunca foi uma coisa muito usual, né? Porque é difícil dizer o que é uma lei interpretativa, né? Já que a lei não serve para interpretar. Quem interpreta, a lei é interpretada, né? Ela não interpreta, né? Quem interpreta somos nós, ou os intérpretes autênticos aí, né? Como dizia o Kelsen, que são os que aplicam, né? Os juízes. Mas essa
essa linha de raciocínio foi levada para o CARF, né? Então, os contribuintes começaram a defender que, nos casos concretos que estavam aguardando julgamento no CARF, esse artigo deveria retroagir. E aí tinha, inclusive, doutrina, respeitosa doutrina, defendendo isso. Mas isso não funcionou. O CARF não acolheu essa tese e, então, os contribuintes continuaram perdendo, né, no CARF. E antes de falar do Supremo, deixa eu só falar um pouquinho do que aconteceu no pós-lei do bem. Então, assim, a gente tem, né, porque, vamos lá, o CARF, né, quando o CARF julga, só para dar uma... Eu acho que a maioria aqui não conhece tanto, né, essa parte de tributação e processo administrativo tributário. O fiscal, né, ele vai autuar alguém, geralmente ele tem 5 anos para fazer isso, né, que é o prazo de decadência. Então, quando ele vai autuar, ele pega fatos passados, né? Quando isso chega no CARF para julgar, então vamos supor que o fiscal vai autuar o ano 2005, ele tem até o final de 2009 para autuar, faz isso em 2009. Quando chega no CARF, né, vai chegar para julgar em 2012, 13, 14, enfim, depende do processo. Então, esse efeito imediato dessa lei, os contribuintes tentaram, mediante o quê? A tese da retroatividade, né? Essa tese da retroatividade ela não foi aceita. Aí começaram a haver autos de infração lavrados pela Receita Federal já na vigência da lei do bem. Ou seja, o contrato entre a pessoa jurídica e um contratante, né, e a outra pessoa jurídica, né, mais às vezes, já estava sendo celebrado sob a vigência da lei do bem, ou seja, desse artigo 129. Então, o CARF começou a julgar esses casos concretos. E, para uma certa surpresa, né, do mercado, a posição do CARF foi majoritariamente, na grande maioria das decisões, também contrárias aos contribuintes por algumas razões. Tá? Por algumas razões. Então, nós temos, por exemplo, julgamentos, porque lá, como a Ivana bem colocou, né, o artigo 129 ele fala, sem prejuízo da observância do disposto no artigo 50 do Código Civil, que é aquele artigo que fala da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, né? Que a figura do sócio e da sociedade, elas pode ter a desconsideração, né, da personalidade jurídica, né, para atingir a figura do sócio em caso de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da pessoa jurídica. Né? Só que, então, isso é uma cláusula de exceção à aplicação do artigo 129, e o CARF começou, em alguns julgados, né, aplicou esse artigo 50, disse não, existe confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre a empresa prestadora, né, ou seja, a empresa do artista ou do apresentador, do atleta, né? E a figura do apresentador do atleta, porque essa empresa ela só existia, e aí desvio de finalidade, né, para acobertar as prestações de serviços do seu sócio. Então ela usou esse argumento, só que o artigo 50 ele pressupõe uma decisão judicial para que ele seja aplicado. Então pode ser desconsiderada a pessoa jurídica em caso de confusão patrimonial ou desvio de finalidade por meio de decisão judicial. Não é a autoridade administrativa. Né? Mas o CARF acabou aplicando isso. Tá? Em outros casos, por exemplo, teve um caso bem famoso que envolve um advogado, um jurista conhecido, né? Em que ele prestou serviços de arbitragem, então, numa câmara arbitral, e os honorários dessa arbitragem foram faturados pelo escritório que ele fazia parte, ou faz parte, que ele era sócio. Né? Então, a pessoa jurídica do escritório de advocacia faturou por um serviço de arbitragem prestado por um dos seus sócios. Aí, o que o CARF entendeu? Eu estou só ilustrando por que o CARF não estava, ou não está, né, aplicando esse artigo 129. Que uma coisa é o serviço advocatício e que o serviço de arbitragem ele é distinto do serviço advocatício. Né? Ele não tem a mesma natureza, inclusive na decisão do CARF até tem a citação da lista de serviços tributáveis pelo ISS. Né? Então tem lá um item que é o serviço advocatício e o serviço de arbitragem, são itens diferentes. Então o CARF se pegou nessa diferenciação para reclassificar também as receitas auferidas pela pessoa jurídica e que tributar na pessoa física.
Teve alguns outros casos, né, em que a matéria de fundo, na verdade, ela era tributação de direito de imagem de jogador de futebol, né? E aí que o contribuinte alegou o artigo também 129, né, em sua defesa, e aí o CARF disse que ele não se aplica porque ele só se aplica à prestação de serviços, né? E cessão de direito de imagem é uma obrigação de dar, né? Não é uma prestação de serviços, né? Que pelo menos até o julgamento, esse julgamento aí estava muito próximo de obrigação de fazer, né? Na discussão no mundo tributário, né? Então o CARF não aplicou também, não deu ganho de causa ao contribuinte por conta disso. Tá? E a gente vem ver um monte de decisão, mas um monte de decisão, em que havia provas, né, ou havia uma materialidade de que a pessoa jurídica prestadora, ela só servia para encobrir uma relação com vínculo empregatício, tá? Um vínculo trabalhista, né? Então, o sócio usava uma pessoa jurídica para prestar serviços com um vínculo trabalhista a um contratante, né? Então, os critérios ali de se reconhecer um vínculo trabalhista, o fiscal e depois o CARF reconheciam, né? Nos casos concretos. Então, o CARF dizia, olha, para fins de aplicação do 129, não pode ter vínculo trabalhista. Né? Não o formal, tá, gente? A gente está sempre falando de contratos, né? Pessoa jurídica. Eu estou sempre falando de material. E aí, pelas provas do caso das provas do processo, enfim, entendeu-se que haveria um vínculo trabalhista entre o sócio da pessoa jurídica e a pessoa jurídica contratante dos serviços, tá? Então, isso pegou. Então, tem um monte de casos em que isso foi aplicado. Bom, aí a gente chega na decisão do Supremo. Diante de tantas negativas, né, de aplicação da lei do bem, do artigo 129 da lei do bem, pelo CARF e também pelos tribunais judiciais, então foi aí impetrada, né, foi ajuizada uma ação declaratória de constitucionalidade, né, para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a constitucionalidade e aí fizesse com que ela fosse efetivamente aplicada, né? Esse julgamento foi encerrado há poucos meses atrás, né? E essa decisão foi favorável pela constitucionalidade do artigo 129 da Lei do Bem, tá? Isso foi aí quem propôs a ação se baseou tanto nas decisões do CARF, que não vinham aplicando o artigo 129, quanto em decisões judiciais, como eu disse, né, principalmente de tribunais trabalhistas, enfim, alguns tribunais trabalhistas. E aí, o que o Supremo entendeu? Né? E foi uma maioria boa, né, até com certa folga, foram 7 votos favoráveis pela constitucionalidade, né, do artigo 129. E aí, enfim, os fundamentos, né, da decisão foram bastante amplos, né, e até principiológicos, né? Então, primeiro, é um fundamento da República, né? O artigo 1º, um dos fundamentos da República do Brasil é a livre iniciativa, né? Então, que essa lei, ela densificava, né? Ela proporcionava o exercício da livre iniciativa, né? Ao permitir que esses rendimentos fossem alocados na pessoa jurídica e não na pessoa física. Alguns outros princípios, né? Garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, livre exercício de qualquer atividade econômica, né? Que são princípios no artigo 5º e no artigo 170 da Constituição Federal, também foram utilizados para fomentar aí, né, a constitucionalidade, para fundamentar, não fomentar, fundamentar a constitucionalidade. Alguns objetivos fundamentais da República, né, então também aí a livre iniciativa conjugada com a valorização do trabalho humano, né, então aqui foi feita aí aquela termo que o pessoal usa, que está um pouco na moda, que agora eu esqueci, mas aquele contrabalanceamento de princípios, né, que podem ser contrários, né, então livre iniciativa, valorização do trabalho, mas o que prevaleceu foi que a existência dessa lei não era a favor da livre iniciativa e não desvalorizava o trabalho humano, tá? E nisso foi citado o precedente
do Supremo da terceirização, da terceirização das atividades fins, né? Aquele precedente que diz que, olha, desde que não haja simulação ou, como é que é, aquela decisão foi na linha do abuso do poder econômico, né? Pode sim ter a terceirização na atividade fim. Então, e aí nos debates também foi posta a questão, olha, o fato de ter ou não vínculo empregatício, né, não é... Porque, assim, como só fala fins fiscais e previdenciários, não fala fins trabalhistas, né? Então, o CARF entendia, né? Então, se tem o vínculo, então era um raciocínio meio assim, né? Mas também foi debatido ali essa questão de... não é porque poderia ter vínculo trabalhista que não poderia ser aplicado a legislação, né? Que isso na verdade, que isso é irrelevante, né? Porque isso já garantia o direito. E aí, eu fiz um comentário no começo com relação ao momento do CARF lá atrás, na questão de propósito negocial, da mudança de paradigma com relação a planejamento tributário, né? E, curiosamente, né, a gente está tendo um julgamento agora muito importante também no Supremo, que não acabou ainda, mas já tem 6 votos favoráveis à tese, que é julgando um artigo do Código Nacional que fala de planejamento tributário, e na decisão, pelo menos o que está prevalecendo, que é da mesma relatora, a relatora Carmen Lúcia, que também relatou esse caso aí, de que a autonomia privada, a livre iniciativa devem ser preservadas. Então, se não houver simulação, se não houver dolo, né, no sentido de fraudar, que sim, o contribuinte pode se reorganizar para pagar menos impostos. Então, a gente pode entender, fazendo uma contextualização contemporânea, de julgamentos contemporâneos, né, um já terminado, o outro não, mas com uma maioria de 6 votos, a gente pode dizer que o Supremo está um pouco mais aberto aí a essas reestruturações de negócios, né, em geral, e nesse caso que eu citei de planejamento tributário, né, inclusive para pagar menos tributos. E o curioso é que esse argumento, né, teve 2 votos contrários, com argumentos contrários, de que favoreceu o perecimento, né, da situação do trabalhador, violação dos direitos fundamentais dos trabalhadores que estão no artigo 7º da Constituição, desequilíbrio nas relações empregados-empregadores, até se cita, né, que, na verdade, essas PJs, né, o fenômeno da pejotização, ele acaba sendo uma imposição das empresas para contratar, então que a parte mais fraca é obrigada a fazer isso. Então, esses argumentos foram também levantados, mas um dos votos se fundamenta justamente nesse binômio, né, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, mas em sentido contrário, né, contrariamente à constitucionalidade desse artigo da Lei do Bem. Então, esses foram os fundamentos, né, da decisão, e assim, essa decisão é muito recente, né? O acordo foi publicado há poucos meses, agora não me recordo ao certo, e eu não conheço ainda alguma decisão do CARF que já tenha aplicado essa decisão do Supremo, tá? Então, assim, eu acho que existe sim uma tendência, porque vamos lá, né? A lei, ela é válida, vigente, né? Então, ela tem que ser aplicada. Só que o que o CARF fazia? Bom, interpretava de um jeito que excluía algumas coisas, né? Me parece que essa decisão do Supremo reforça a necessidade de se aplicar tal como ela está redigida, e acho que inibe um pouco essa interpretação, né, com relação à potencial existência de vínculo trabalhista, né? Que, aliás, nem é o fiscal da Receita Federal que tem que dizer se tem vínculo trabalhista ou não, né? É um juiz, né? No máximo, não sei, o Ministério Público do Trabalho, eu não sou muito da área trabalhista, não entendo muito, mas, enfim, eu acho que são outras autoridades e não um fiscal da Receita Federal. Então, me parece que haverá uma tendência, sim, de ter mais decisões favoráveis para os contribuintes, mas a gente ainda não tem ainda como medir a temperatura, né? Não tem ainda, eu pelo menos desconheço casos já julgados aplicando essa linha, tá? Na hipótese de um conflito posterior, por exemplo, Maurício, julgada uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho e reconhecido o vínculo, né? Então, a primeira coisa que vai se mandar fazer é pagamento dos impostos que sejam correspondentes a isso, né? Então, por exemplo, numa situação dessa,
não vai prevalecer o reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho, que é a justiça competente para dizer se tem vínculo ou não tem, né? Porque Sim, vamos sim. supor que tenha passado pelo CARF, o CARF falou ok, aqui está tudo bom, livre iniciativa, não estou vendo simulação, dá uma hora apoio. Sim. E depois vem o reconhecimento do vínculo. E aí, É. será que vai ter multa? Não vai ter multa? Vai ter multa, né? Ah, pode ter, né? Agora, a gente tem que lembrar que tem que estar dentro do prazo de 5 anos para a Receita Federal cobrar, né? Então, Tá, mas a reclamação trabalhista é em 2 anos, né? isso, então, mas 2 anos, pede os últimos 5 até julgar, precisa ter prazo, né? Então, aí precisa ver o caso a caso, né? Mas aí poderia haver, né? Com certeza. Eu acho que é só lembrar que, independente do posicionamento do CAF ou do Supremo, há essa ressalva em relação à simulação que pode ser feita em relação à contratação para fraudar a legislação do trabalho. Então, se depois, entrada com uma reclamação trabalhista, esse reconhecido vínculo, né, não vai ter como fugir do pagamento Uhum. em relação à incidência de pessoa física, né? É. Só esse parêntese, né? Ah, sim, entendo que sim, aí sim. Andando na linha do tempo que nós estamos aí acompanhando toda essa exposição, o raciocínio, as considerações do Maurício, a Lei do Bem de 2005, né? Só foi julgada agora, no final do ano, e esse acordo que ainda está para sair, mas a da Eireli foi de 2011. Então, que é um outro importante marco legal no que se refere à constituição de pessoas jurídicas para prestação de serviços intelectuais. Né? Isso se deu com o surgimento da empresa individual de responsabilidade limitada, né? Que tem essa abreviatura EIRELI, instituída pela Lei 12.441, né? Que acrescentou o artigo 980-A ao Código Civil e o parágrafo 5º, que cuida objetivamente de cessão de direitos patrimoniais de autor, de imagem, entre outros. Eu vou ler novamente esse trechinho do parágrafo, porque para vocês sintonizarem e depois o Maurício poder comentar. Né? Então, o parágrafo 5º diz o seguinte: poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, de que seja detentor o titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Né? Então, assim, nesse momento a gente achou interessante comentar um pouco sobre as diferenças entre direitos autorais e direitos de imagem e voz, porque a despeito de ter uma audiência especializada, com a eternização do vídeo depois no YouTube, qualquer pessoa pode acessar e precisa entender que existe uma diferença, né? Então, vamos lá, uma explicação bem simples, bem fácil para qualquer pessoa, inclusive não sendo advogada, entender. Diante de uma fotografia, digital ou impressa, pouco importa o suporte, temos os direitos autorais do autor da fotografia, quem vai lá e faz o clique. Aquele que fotografou, que é o direito regulado pela Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direito Autoral. E há um outro direito envolvido, o direito de quem? Do fotografado, que tem sua própria imagem, regulado pelo Código Civil e Constituição Federal. Então, são direitos distintos, com denominador comum, por terem uma mesma raiz no direito da personalidade. Então, eu pediria para o Maurício comentar, na prática, né, nesses contratos, como é que isso acontece em relação à incidência, porque a impressão que se dá por esse dispositivo da lei que houve um tratamento igualitário, né, dos direitos patrimoniais de autor e direitos da personalidade de imagem e voz, a despeito de lá atrás, né, a gente ter ouvido decisão do CARF que você comentou, que direito de imagem, naturalmente não sendo serviço, né, não poderia ser tratado igualmente. Então, jogo a bola para você bem no alto. Tá bom. Para você. Deixa eu tentar aqui dar
um apanhado geral disso aí, né? Então, bom, vamos lá. Se a gente está falando de duas pessoas físicas, né? Então, o fotógrafo e a pessoa fotografada, vamos supor, uma modelo, vai. Aí a gente está falando de tributação de pessoa física, não tem, né, grandes questionamentos, imposto de renda, pessoa física, INSS, enfim, né? Agora, se ambos, eu acho que a dificuldade é essa, né? Se ambos têm pessoas jurídicas constituídas, né? Esse artigo, de fato, ele permite, né, na Eireli, né, o sócio da Eireli, ele, não sei se integralize as cotas, eu não sei se fala assim tecnicamente nos direitos societários, mas ele vai transmitir à sociedade, né, unipessoal, o direito, né, e aí a sociedade poderia transacionar esse direito, né, poderia licenciar, enfim. Né? Aí a gente tem que dividir, né, o que é serviço, né, e o que é o direito de imagem. Né? Então, se a gente tem então, vamos lá, tanto o fotógrafo quanto a fotografada, né, tem aí a empresa, né, constituída, né? O fotógrafo, né, como ele tem um direito de autor, né, mas se ele é contratado, então uma revista contrata o fotógrafo, né, para tirar as fotos, né, então ele vai ter um tratamento de prestação de serviço. Então, ele vai pagar lá o imposto de renda à pessoa jurídica e a CSL. Me parece que, neste caso, deveria sim ser aplicada a lei do bem, porque é um serviço intelectual, ainda que personalíssimo, ainda que seja um fotógrafo. A revista contratou, sei lá, o J.R. Duran, né, uma pessoa para ficar com um dos famosos aí. Então, ainda que seja personalíssimo, só pode ser a foto dele. Me parece que a empresa dele poderia prestar serviços e faturar como tal, como pessoa jurídica. Né? Vamos ver se o CART vai concordar, mas depois da lei do bem e a decisão do Supremo, parece que não teria que haver muita discussão com relação a isso. Tá? Aí ele vai oferir uma receita que vai estar sujeita ao PIS e COFINS, né? E aí depende do regime, enfim, aí tem alguns regimes de PIS e COFINS, mas receita é tributável, seria tributada, e teria o imposto sobre serviços. Né? O ISS, existe um item específico de serviços de fotografia. Né? Então, isso aí não tem muito segredo, enfim, o fotógrafo pagaria. Agora, se ele decidir, por exemplo, vender as fotos, né? Então ele produziu aquilo, porque assim, a gente está falando de tributação, o tributo sempre incide sobre uma riqueza, né? Sempre sobre um valor, né? Então, se eu, Maurício, eu tiro a foto, tá aqui preso no meu celular a foto, não tem que se falar de tributação, né? Eu tenho que fazer alguma operação com isso. Então, vamos supor que o fotógrafo ele venda as fotos, né? Então, ele vendeu o direito sobre aquela foto, né? Para alguém, ou ele produziu as fotos em série. Então, ele vai produzir em série, claro, vai ter que ter a autorização da modelo, mas ele vai produzir aquilo em série e vai vender. Né? Aí, parece ele vender as fotos em série, né? Aí ele estaria vendendo mercadoria. Né? E a gente tem, né, muitas... a gente vende... tem lugar que vende, né, foto decorativa, essas coisas. Então, a gente teria aí venda de mercadorias, né, se ele faz isso com intuito de lucro e com habitualidade, né, ele fotografa e reproduz e vende, então ele é um comerciante de fotos, né, no fim das contas. Né? Independente do conteúdo ser protegido por direitos autorais. Independente, porque ele é o proprietário e ele está fazendo essa cessão. Ou a empresa dele, né, melhor dizendo, né, mas eu entendo que independentemente, porque o direito autoral daquela foto, ele cedeu, no exemplo, ele cedeu para a empresa dele, né, porque aqui a gente está falando de uma pessoa jurídica, então a pessoa jurídica, o autor da foto cede isso para a pessoa jurídica, que é dele, e a pessoa jurídica comercializa. Me parece que aí o direito autoral acaba na empresa. A empresa vai vender mercadoria nesse exemplo que eu estou dando. Tá? Me parece que seria isso. Tá? Aí a gente tem a modelo, né, que é a detentora de imagem. E aí eu acho que a modelo ela também pode ter dois tipos de remuneração. Né? Ela pode ter sido contratada para tirar foto, né? Então ela para prestar um serviço, e aí ela talvez dentro de um contrato ela ceda o direito daquilo para quem for comprar, quem contratou o serviço, né? Então aí uma pessoa jurídica de uma modelo prestando serviços de modelo, né? Teria também imposto de renda, acho que poderia também colocar na lei do bem, né? Embora na lei do bem ali fale, né, serviços intelectuais, como é que é? Enfim, deixa eu pegar aqui o texto,
para não falar nada fora, ó. Prestação de serviços intelectuais, inclusive de natureza científica, artística ou cultural, né? Eu acho que daria para enquadrar aí a modelo como uma artista, talvez, né? Talvez isso tenha alguma polêmica, não sei, mas, enfim, eu acho que eu ficaria confortável em enquadrar. Mas, na verdade, ela estaria fazendo um licenciamento de imagem, não? Não, sim, não, eu estou falando só do serviço, calma, vou chegar lá, estou falando só do serviço, tá? Então, ela foi contratada para prestar o serviço, tá bom? E aí vamos supor que ela fez o serviço e ela assinou um termo de que ela cede o direito. Mas, assim, o propósito da contratação não era o direito de imagem, era ela posar, tal, tá? Aí a gente tem e aí tem o ISS também, teria PIS e COFINS, tá? E o direito de imagem, né? Aí a gente cai naquela discussão, né, que, né, a Ivana bem colocou ali o artigo 11, né, que os direitos de personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, e a interpretação do artigo 20 do Código Civil também, né, que eu acho que vocês conhecem muito mais do que eu essa discussão, né, porque é mais da área de vocês, mas essa discussão cai no CARF, eu já vou chegar lá, tá? Então, isso vai na discussão tributária também. Então, o artigo 20 que fala ali que, salvo ser autorizadas, estou com ele aqui aberto, ou se necessário, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a tradução da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Aí, nesse final aqui, existe uma fundamentação, né, junto com o artigo 11, de que não, o direito de imagem ele pode sim ser transmitido, né, para fins comerciais, né, para todos, né, e aí se for uma Eireli está mais claro na lei da Eireli, né, então tem uma discussão dessa. Aí, quando a gente vai ver CARF, né, a gente tem assim a maioria dos julgamentos contrários também aos contribuintes, tá? Muitos julgamentos eles vão na linha, olha, porque o contribuinte provavelmente alegou, né? Olha, não aplica a lei do bem, porque não é serviço, sessão de direito de imagem não é serviço, é obrigação de dar, então não aplica. Outros vão, não, eu cedi a pessoa jurídica, a detentora do meu direito de imagem porque eu cedi para a pessoa jurídica. Né? Aí a gente tem a maioria também contrário justamente por essa fundamentação do artigo 11. Não, mas ele é intransmissível. Esse direito que era seu não poderia ser transmitido para uma pessoa jurídica, logo a pessoa jurídica não poderia ter licenciado, né? Assinado um contrato cujo objeto foi esse direito de imagem. Então, essa remuneração não é da pessoa jurídica, é da pessoa física. E reenquadrava, né? Então, a gente tem uma maioria dos casos contrários, mas a gente tem alguns casos favoráveis também. E, assim, a maioria dos casos contrários, o que acontece? Deixa eu fazer um parêntese só para eu fixar bem aí essa discussão. Os casos que eu, pelo menos, os que eu estou me lembrando, a maioria dos que eu acompanhei, o que acontece? Era direito de imagem de jogador de futebol, dentro de um contrato de prestação de serviço, e o direito de imagem era um valor muito alto comparado ao salário efetivamente. Então, o cara falou, olha, o direito de imagem faz parte do teu salário, da tua remuneração da pessoa física. Então, essa questão acaba poluindo também essa discussão do direito de imagem em si, embora existam acórdãos do CARF que vão no Código Civil, na fundamentação do Código Civil dessa intransmissibilidade do direito de imagem, tá? Mas aí, então assim, os contextos são meio que esses, não é um caso como esse aí da modelo que eu estou falando, pelo menos eu não me lembro de ter visto algum que tenha um caso tão específico desse, né? E mesmo dos jogadores de futebol, tem decisões favoráveis, tá? Então tem o caso do Conca, do Dario Conca, e tem o caso do Neymar, né, que na parte do direito de imagem, né, foi favorável. O cara colocou, não, o direito de imagem ele é transmissível, então, salvo engano, nem eram Eireles, tá, nos dois casos, o do Neymar não era, o do Conca agora não me lembro, mas eles são transmissíveis, os direitos de imagem, então a pessoa jurídica perfeitamente pode comercializar isso. Então, assim, ainda temos uma jurisprudência um pouco incipiente, é complicado afirmar o que vai acontecer na prática e quais seriam aí as posições do CARF né, com 100% de segurança. Tá? É interessante a gente observar que o CARF se prejudica com uma legislação que seja estranha ao direito tributário, né? Porque ele se preocupa tanto com a questão dessa do direito de imagem do jogador de futebol, está embutido o salário em direito de imagem para fugir de tributação, né?
como ele se preocupou também com essa questão da natureza do direito de imagem para não ser explorado por pessoa jurídica, né? Não sei se eu entendi corretamente. Então, existe alguma resistência? Resistência, a palavra, eu ia falar isso, existe uma resistência do CARF com base aí né, no direito privado, exatamente, é isso mesmo, fundamentos do direito privado. A impressão que eu tenho é assim, que eles tentam ter bastante coerência com o arcabouço jurídico, né, com o sistema legal, né? Então, não quer dizer que a partir do julgamento da constitucionalidade, usando uma linguagem aí, digamos, que tem sido falada, né, vai se passar uma boiada. Não vai passar qualquer coisa. Os critérios continuam existindo, né, para se ver, para se observar se aquilo está adequado mesmo à legislação, né? Só fazer um comentário, Ivana, com relação ao que você acabou de falar. Tem também um artigo do Código Tributário Nacional, que agora, enfim, me foge aí o número, mas que diz assim, que a incidência tributária, não é exatamente isso que ele diz, mas essa é a mensagem. A incidência tributária independe da validade dos negócios jurídicos. Tá? Então, assim, o negócio jurídico, mesmo que ele não seja válido, a substância que ele tem, se tiver uma riqueza tributável por algum tributo, assim será. Então, é uma diretriz também do Código Tributário. Então, pensando isso, junto com essa aplicação do Código Civil, na verdade é uma aplicação conjunta, né, do CTN com o Código Civil. Olha, eu estou vendo aqui qual é a materialidade real do negócio jurídico. É uma prestação, uma cessão de imagem de uma pessoa física para um contratante. Bom, então eu vou tributar com imposto de renda da pessoa física. Entendeu? Esse é o que é o raciocínio que é feito, né, na hora de desqualificar os negócios. Então, o CARF, por exemplo, ele não tem o poder, ou, na verdade, a Receita Federal, né, o CARF só julga. A Receita Federal não tem o poder de invalidar o negócio. Ele vai requalificar. Né? Então, é essa a questão. Até lembrei da sua aula no curso das NFTs, né, não Fungible Tokens, você falando da incidência sobre a questão da NFT, né? Isso. Independente do que natureza venha se discutir, vai ser tributado. Né? Assim, aquela coisa o dinheiro não cheira, né? Então, se tiver que ser, será. Então, é mais ou menos por aí, né? Eu tenho algumas perguntas assim, que foram feitas pelas minhas colegas para preparar o evento, que eu acho que são interessantes também, podem atender ao interesse geral, né? Contribuição da doutora Liliane Agostinho Leite, doutora Larissa Andréa Carrasco Cac. Então, vamos para a primeira. Qual é a incidência de impostos para licença de direitos autorais e licença de direito de imagem? Então, a pessoa física, né? Se for a pessoa física, ela vai ter a tributação da pessoa física, né? Imposto de renda, com base na tabela progressiva. Se quem pagar for uma pessoa jurídica, tem até a retenção na fonte, enfim, aí é o tratamento de pessoa física, perdão. Pessoa jurídica, aí vai ter também o tratamento da tributação de pessoa jurídica, né, e pode ter algumas peculiaridades, né, então acho que eu já resumi antes, né, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, o PIS e COFINS sobre a receita. Agora, a cessão pura e simples de direitos autorais ou cessão de imagem, por exemplo, não são serviços, então não teria o imposto sobre serviços. Depois tem uma discussão de software, né, que eu acho que até depois vai ter uma questão que apareceu de software, mas aí é outra história, depois eu explico com calma. Mas, em geral, a gente não tem um item para prestação de serviços, porque serviços não são, né, então não tem. Aí a gente pode ter, por exemplo, só para eu completar um pouco a pergunta, né, a resposta, né? Então, porque o cedente, por exemplo, esteja no exterior, que aí vai ter um imposto diferente, tributo diferente. Então, da remessa para o exterior, a gente tem uma tributação muito pesada. Então, você vai ter o imposto de renda retido na fonte, e aí, dependendo do país, pode ter o tratado, dando um tratamento tributário diferente ou não para essas remessas. Aí precisa ver os tratados, enfim. Só que a gente, por exemplo, não vai ter o PIS e COFINS de importação, porque o PIS e COFINS de importação ele se diz sobre prestação de serviços ou desembaraço aduaneiro, e não acontece nenhuma das duas coisas na seção de direito autoral e licenciamento de imagem,
puros, tá, gente? Se tiver num contexto de prestação de serviço, aí pode ser um pouco diferente, mas se for ali cessão de direitos puros e simples, não tem PIS e COFINS para não ter serviço. Não tem o ISS, né, como eu já comentei. Agora, tem um tributo que chama Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que chama CID, que é a tal da CID Tecnologia ou CID Royalties, né, que você paga quando, existe importação de tecnologia, então transferência de tecnologia do exterior, ou 2, prestação de serviços técnicos. Tá? E aí é um conceito muito amplo que a Receita Federal aplica, e a gente já viu em algumas situações a Receita Federal cobrar sobre cessão de direito de imagem, tá? Então, mas dentro de um contrato de prestação de serviços também, tem um caso no CARF que o contribuinte perdeu, enfim, a CID, embora não devesse ser tributada, ele pode ter alguma discussão dependendo da configuração do contrato. Tem uma pergunta aqui que vai tratar sobre marcas, porque essas questões às vezes aparecem de forma plural, né, no contrato. Então, assim, a pergunta é a seguinte, Maurício: a incidência de impostos sobre licença de direitos autorais e direito de imagem difere da incidência sobre licenciamento de marcas? Sim, sim. Diferentemente do licenciamento de direito autoral e do direito de imagem, puros, né, puro e simples, o licenciamento de marca tem um item na lista de serviços tributáveis pelo ISS, né, pelo Imposto Municipal. Tem um item lá, tá? A gente tem um item que é cessão de direitos, tá? O item macro, né? E aí tem os subitens, que são os efetivamente tributados, né? E aí tem ali um item que é cessão de direito de uso de marca. Isso aí é uma questão muito controversa. Por quê? A gente tinha um item 3.1, que era locação de bens móveis, que foi vetado pelo presidente, à época, quando saiu essa lei. Por quê? Porque já existiu uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dizendo que locação de bens móveis não poderia ter serviço, porque é obrigação de dar e não tem nenhuma obrigação de fazer. Existe, inclusive, uma súmula vinculante. Não incide ISS sobre locação de bens móveis. O caso, digamos, paradigma dessa súmula vinculante é justamente o caso da locação de bens móveis, locação de guindastes, tá? Só que aí, esse item foi vetado, mas a cessão de direito de uso de marca, que no fim das contas acaba sendo também uma obrigação de dar, não foi vetado. E aí, a gente tem um precedente do Supremo Tribunal Federal, que é uma reclamação, um procedimento, um processo, né, bem peculiar, que basicamente alguém contestou uma decisão judicial por afrontar essa súmula 31. E aí, o relator foi o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, ao proferir o voto, ele colocou, olha, esse caso, cessão de uso de marca, não cabe a reclamação, porque a súmula fala de locação de bens móveis, é outro item, é um item que nem foi publicado, porque ele foi vetado. E 2, está na lista de serviços, então é tributado. Então, assim, não analisou o mérito com aquela profundidade, porque o caso não requeria, por ser uma reclamação, mas ali tem uma decisão do Supremo que diz que cessão de uso de marca é serviço, tá? Então, enfim, teria uma tributação diferente e pode ser que o Supremo confirme, tá? Tá ótimo. Tem uma pergunta também, que eu acho que, de certa forma, a sua exposição acabou respondendo, mas, às vezes, a resposta agora vai ajudar a sintetizar, né, o esclarecimento, o conhecimento. A pergunta é a seguinte: direitos autorais e direito de imagem pode ser confundido com uma prestação de serviços intelectuais? Isso segundo o CAF, né? Então, me pareceu que o CAF já fez uma distinção, mas aí o Maurício é que vai poder nos dizer como é que isso ocorre. Sim, né? Então, existe essa distinção. Então, quando é a cessão de direito de imagem, o CARF trata como cessão de direito mesmo, né, nos casos que eu acompanhei, e prestação de serviço como prestação de serviço. Tem regimes tributários distintos, uma coisa e outra. Por exemplo, né, a possibilidade de incidência ou não de ISS, né, que no direito de marca, no direito autoral de imagem não tem, e na prestação de serviços, no mais das vezes tem, né, a lista é bastante extensa, então a maior parte dos serviços acabam sendo tributados, né? Então, existe sim essa distinção, né, bem clara entre prestação de serviços e cessão de direitos. Perfeito. A outra pergunta, ela vem no seguinte sentido: a remuneração referente aos direitos autorais, direito de imagem e a prestação de serviços deve estar segregado no contrato? Isso é uma pergunta muito importante, muito importante.
né? Por quê? Porque o contrato ele vai ser a primeira prova contra o contribuinte se ele não estiver claro o suficiente. Opa, se ele não estiver claro o suficiente, tá? Então, o que acontece? O que o fisco acaba fazendo? Então, se você tem um contrato que prevê uma série de coisas, uma série de prestações, de entregas por parte do prestador, e ele não está claro o suficiente quanto às remunerações de cada uma dessas partes, né? Ou tem um preço geral, o fisco ele acaba pegando aquilo que vai ser mais oneroso, né? Uma incidência tributária maior, e vai aplicar o imposto sobre aquilo, o tributo sobre aquilo. Seja o ISS, seja uma remessa ao exterior, né, que tenha prestações que poderiam ou não ser tributadas, né, pela segunda qualificação, enfim, nas mais variadas operações. Tá? Então, o próprio fisco, né, então a gente tem, por exemplo, soluções de consulta da Receita Federal, soluções de consulta da Prefeitura de São Paulo, que colocam, olha, quando não estiver claro, né, no contrato, por exemplo, o que é locação e o que é prestação de serviço. Locação não tem ISS, né, locação de bens móveis. Prestação de serviços tem. Se não tiver claro o que é uma coisa e o que é outra, então a gente vai tributar tudo como prestação de serviços. Então, o próprio fisco orienta o contribuinte a isso. Agora, a gente precisa, claro, ter uma noção e um cuidado, né, uma precaução, de que tem que ter substância também no contrato. Então, não adianta a gente escolher algo, né, que sabidamente é menos tributado, colocar um valor quase que total de um contrato, sendo que existem outras coisas que seriam mais tributadas, uma carga mais alta, e colocar um valor irrisório, se aquelas coisas que são mais de valor irrisório têm uma importância muito grande. Quer dizer, também tem que ser avaliado aí, né? Claro, não é o advogado que vai fazer isso, né? O cliente que vai precificar, porque ele que sabe do negócio, mas o advogado pode orientar e falar, olha, você está cobrando aqui, quanto que você está cobrando por isso aqui? É menor que o seu custo para você entregar, para você prestar? Então você pode ter problema, porque como é que você justifica a precificação menor que o seu custo? Né? O lucro está todo na... Então, assim, tem que ter esse tipo de cuidado, né? Em relação a essa questão da segregação, Maurício, nos contratos, veio aqui uma seguinte situação. Por exemplo, quando a gente faz licenciamento de software, por exemplo, que depois você vai ter o licenciamento do software, a assistência, a implantação e o suporte, né? Sim. Então, por exemplo, tem empresas que colocam isso tudo dentro do mesmo contrato e não fazem nenhuma segregação. Isso poderia ser considerado uma tentativa de fraude? Não, porque eu acho que esses serviços acontecem, né? Isso não são incomuns, Não, né? eu digo porque você não especificou, por exemplo, você vai ter naturezas de serviços diferentes, né? O licenciamento, a instalação, a implantação, a instalação, porque todos seriam serviços. Sim. Sim. Até a gente teve em São Paulo um movimento curioso, né? Porque esses contratos envolvendo tecnologia, eles são muito técnicos. Então, os contribuintes tinham um problema com fiscalizações, porque as alíquotas eram diferentes. Então, o licenciamento de software, eu acho que era 2% ou 3%, suporte técnico, São Paulo, tá? São Paulo capital. Suporte técnico informática era 5%, aí processamento de dados, não sei se era, eu lembro se era 5 ou era 2 ou 3, enfim, tinha 3 alíquotas diferentes. Aí chegava o fiscal, pedia informação para a empresa sobre os contratos, a empresa dava um monte de informação extremamente técnica para o fiscal, e aí o fiscal, enfim, aplicava a alíquota maior e pronto, segue o jogo, né? E aí, chegou-se a um acordo com o setor, né? Tanto que hoje, em São Paulo, capital, a alíquota dos serviços de informática é 2,9%. Quem fizer uma conta lá de chegada e tal, chegou-se numa alíquota ótima, né? E que não haveria nem prejuízo para as empresas, em tese, nem para o fisco, na período de arrecadação de 2,9%, justamente por essa dificuldade em algo que é muito técnico, né? E aí, tanto o fiscal, e às vezes até o pessoal que atendia a fiscalização das empresas tinha dificuldade, tinha que chamar os engenheiros. Eu cheguei a ter esse tipo de conversa com o pessoal que, não, peraí, agora chama os engenheiros lá, porque agora ninguém está entendendo mais nada. Então, enfim, chegou-se esse percentual aí de 2,9%. Então, sim, o ideal é você sempre deixar o mais claro possível. Legal. Nós temos pela frente, acho que mais de 16 minutos, e eu tenho 2 perguntas bem interessantes para o Maurício, e tenho 2 perguntas também da audiência. Então, é só para não vou deixar a nossa audiência sem respostas, mas
Vamos só fazer mais essas duas que são bastante interessantes e ilustrativas. Que é assim, recentemente o STF encerrou o julgamento da tributação do licenciamento de softwares. Qual foi o resultado prático da decisão, né? Até comentando com o Maurício, tem uma questão que implica a gente que anda às voltas também sobre a questão dos videogames, né? Uma repercussão em relação a programa de computador, a parte que ele é tributado com base nessa natureza jurídica. Então, Maurício, o que aconteceu e como é que isso está sendo aplicado agora em relação ao licenciamento dos programas de computador? Isso aí foi uma briga longa. Pra vocês terem uma ideia, foram alguns processos foram julgados, foram 4 ações declaratórias, ações diretas de inconstitucionalidade, e a primeira delas, que foi aí digamos aqui, foram 2 julgamentos, foram 2 julgamentos de mérito, depois teve uma ação que perdeu objeto e mais recentemente um outro julgamento de mérito. Na primeira decisão, julgou-se em conjunto 2 ADINs. Uma do Mato Grosso, sobre uma lei do Mato Grosso, de uma lei de 98, e essa ADIN ela foi impetrada em 99. Então demorou 22 anos para ser julgada, e a liminar foi julgada em 2010. Ou seja, demorou aí, uma coisa tão vinculada à tecnologia, demorou tanto tempo. O que acontece? O Mato Grosso colocou ali que o download de software seria tributável pelo ICMS, tá? Numa lei de 98. A gente tinha uma decisão da época do Supremo, uma decisão de turma, que não era do plenário, depois teve uma outra decisão também de turma, não de plenário, dizendo que sobre a circulação de softwares, né, em mídias físicas, ou seja, com caixinha, o de prateleira mesmo, aquele que fica na loja, incidia ICMS. Sobre a mídia física e sobre o programa de computador não poderia incidir o ICMS, porque não era mercadoria, era imaterial. Né? Mas essa decisão acabou aí sendo talvez até um pouco distorcida, né? Para os estados começarem a dizer, não, o Supremo falou que sobre software tem ICMS. Né? Aí teve essa decisão, essa legislação pioneira aí do Mato Grosso, de 98. Essa questão teve uma liminar em 2010, que alguns ministros, do Supremo, disseram, olha, precisamos olhar para novas realidades. Né? A realidade mudou, a Constituição não pode ficar engessada, então temos que admitir a possibilidade de algo imaterial ser tributado pelo ICMS por ser mercadoria. Só que quando teve essa decisão liminar, já existia a atual lei do ISS, que é de 2003, e que tem 2 itens relacionados a software. Um, que é a elaboração de programa de computador. Esse está bem claro que é um serviço, né? Alguém que faz um software para outra, né? Para outra, mediante uma contratação. E o outro, que é o licenciamento do direito de uso de programa de computador. Então, já tinha uma lei complementar dizendo que licenciamento de uso de programa de computador era serviço tributável pelo ISS. Então, claro, um monte de contribuinte passou a dizer, olha, isso é cessão de direitos, isso é obrigação de dar, não é obrigação de fazer. Então, não pode ter ISS, porque não é serviço. Bom, aí houve essa liminar, ela foi negada nessa ADIN, então a legislação de Mato Grosso foi mantida a vigência. Agora, alguns ministros, não é que foram nessa linha de que a realidade mudou, a Constituição tinha que ser atualizada. Eles disseram, olha, faz 12 anos que a lei está vigente, a gente vai suspender agora a vigência, depois de 12 anos, né? Quer dizer, que provimento é esse, né? Então, também alguns ministros foram nessa linha. Bom, aí teve uma expectativa, né, do mercado com relação a essa decisão, eis que ela foi julgada definitivamente, né, encerrou-se o julgamento no começo desse ano, e o Supremo decidiu pela não incidência do ICMS no licenciamento de software, né, basicamente por 2 razões. Primeiro, porque existe um item na lista de serviços dizendo que licenciamento de software é serviço. É claro que isso poderia ter né, uma grande gritaria. Peraí, mas é só estar na lista, então que é serviço, tudo que você puser lá vai virar serviço, qualquer coisa. Né? Então, o ministro Toffoli, que foi o voto condutor das 2 ADINs, colocou, não basta isso, né? Tem que ter algum fazer, né? Tem que ter algum fazer humano, enfim, alguém tem que ter feito alguma coisa. No caso do licenciamento de software, alguém fez o software, então teve um fazer. Então, esse licenciamento, ele materializa, ele extravasa, eu não lembro exatamente o termo que foi usado, este fazer. Então, assim,
que é um argumento que é um pouco complicado. E se quem licenciar não fez? Um terceiro, né? Eu produzo, eu cedo, né? Eu caio no outro item, né? Elaboração de programas de computador. Então, eu sou contratado para elaborar, sou pago, transfiro o direito de explorar o software, né? Eu cedo o direito para quem me contratou. E este que me contratou vai licenciar. Ele não fez nada, ele só comprou, né, o direito. Então, enfim, foi uma linha um pouco complicada, né, de ser seguida. E o segundo argumento é que não há transmissão de propriedade. Para ter ICMS tem que ter transmissão de propriedade. O direito autoral do software permanece com quem licencia, então não poderia ter ICMS, né? Aí a gente teve esse julgamento, teve mais um ADIM que foi na mesma linha, e tinha um ADIM que falava de bens digitais, software, jogos eletrônicos e outros arquivos digitais cedidos onerosamente. Essa ADIM, a ministra relatora Carmen Lúcia julgou prejudicada porque ela perdeu o objeto, né? Porque o software já tinha sido julgado pelas outras duas ADIMs, o que é um pouco perigoso, porque ela é um pouco mais abrangente, né? Então, no licenciamento, por exemplo, de conteúdos quaisquer, né, em que eu cedo o arquivo eletrônico e eu baixo, descarrego na minha máquina, talvez fique em aberto essa questão de ter ou não ICMS, né? Então, isso ficou um pouco em aberto, embora a gente tenha um item na lista de serviços agora que comporta algumas situações, tá? Então, rapidinho, só para fechar a questão. Tem uma pergunta da Angélica, uma outra da Maria Rita e tem mais uma da Joyce. A da Angélica é a seguinte, Maurício. E no caso do autor, é possível fazer o pagamento dos direitos autorais para a pessoa jurídica, como o MEI, por exemplo? Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa jurídica ser o autor? E aí... no caso, por exemplo, a editora tem o autor contratado, né? E ela tem que fazer o pagamento de um percentual de direitos autorais sobre as vendas. Para uma pessoa física. Então, aí nesse caso ela está perguntando se o autor pode abrir uma pessoa jurídica para receber como MEI. Então, o MEI tem algumas atividades que pode e não pode, tem uma lista, né? Aí é uma lista, eu não saberia dizer se isso aí está enquadrado ou não, precisaria ver essa lista, tá? Agora, superando a questão do uma pessoa jurídica poder receber, precisa pensar, porque não é o DAIRE não fala, né, em MEI, né? Mas tem o Código Civil, né, que suportaria, né? Eu acho que sim, eu acho que poderia. A lei do bem diria sim para ela? Eu acho que assim, acho que pode ter essa seção, sim. Sim, entendo que sim. Não, a lei do bem é prestação de serviços, né? Daí não é serviço, né? É seção de direito. Então, não, a lei do bem não refresca. Mas eu acho que a pessoa jurídica, sim, o autor cede para a pessoa jurídica dele e a pessoa jurídica fatura. Entendo que sim. Exatamente é isso que acontece na prática, Maurício. O Tá. autor cede para a pessoa jurídica dele, que ele faz parte da sociedade, e tem o recebimento. Isso. Eu acho que eu não compreendi bem a pergunta, mas é isso aí. Perfeito. Eu cedo. Às vezes eu publico artigo, eu cedo, tá, o direito para a editora, claro. Outra pergunta. As plataformas de streaming, nós temos 6 minutos, de acordo com o meu relógio. As plataformas de streaming recebem valor das assinaturas e repassam direitos autorais aos detentores de conteúdo e ficam com um percentual de 30%. Nesse caso, a tributação é sobre os 100%, receita de assinatura, ou somente sobre os 30% que representam a sua remuneração? Os 30%. 30%, salvo engano, tem até uma resposta à consulta da Prefeitura de São Paulo sobre a resposta a uma consulta de uma empresa de streaming. Dá para saber qual é, se você der a consulta lá. Não vou falar aqui, mas dá para saber qual é. Então, é exatamente isso. Ela vai pagar sobre o que ela recebe, esses 30%, e aí, salvo engano, essa solução de consulta, ela enquadra num dos itens ali de intermediação. Tá? Salvo engano, é isso que eles aplicaram nesse caso, tá? Outra pergunta, agora da Joyce Prado. As empresas que administram e repassam os direitos autorais podem exigir nota fiscal do autor? O autor, pessoa física, porque assim, nota fiscal você emite por serviço, prestação de serviço ou venda de mercadoria, né? Eu tenho dúvida se o autor emitiria uma nota fiscal para cessão de direito autoral. Tenho a impressão que não. Tá? Tenho a impressão de que não. Agora, se for uma empresa
uma empresa cedendo, uma pessoa jurídica cedendo o direito autoral, também não é nem prestação de serviço, nem venda de mercadoria, né? Me parece que não. Aí teria que assinar o contrato. O contrato já é um documento hábil, né? Uma fatura, enfim, né? Mas não uma nota fiscal, né? Porque nota fiscal é mercadoria ou serviço. Ô, Maurício, tem a Renata Lisboa, querida, acabou de trazer um esclarecimento aqui sobre a questão das MEIs. Atividades ou profissões regulamentadas e principalmente consideradas intelectual não estão contempladas na relação das atividades voltadas para a MEI. Aqui no portal do empreendedor. Isso, então não pode, MEI sempre tem que checar, porque realmente tem que ver o que enquadra e o que não enquadra. Maurício, nessas questões perguntadas sobre o pagamento de direitos autorais, isso que você disse que deu ênfase que não é serviço, mas há casos em que é feita uma encomenda de obra intelectual e pareceu que para o CAF a prestação de serviços intelectuais seria incidido como serviço. O que você acha? Aí sim, né? Aí você está prestando um serviço. A lista de serviços do ISS tem alguns serviços que envolvem também uma questão de direito autoral, né? Tem serviço jornalístico, por exemplo, né? O jornalista ele vai escrever um artigo, ele é autor do artigo, mas ele presta um serviços ele presta serviço de jornalismo, né? E ele vai ceder o direito autoral. Então, é aquele exemplo que eu dei, lembra quando eu falei, depende, o serviço ou a sessão do dia de mágica? Depende de qual que é o objeto do negócio, né? A contratação pode ter como objeto a atividade do contratado ou o direito da obra ou da imagem, enfim, aí tem que ver qual que é a causa do negócio, né? Que aí o enquadramento tributário vai seguir a causa do negócio, até para não ter problema de simulação, etc. Então, uma coisa vai acompanhar a outra, né? Porque no nosso âmbito tem um certo pudor em relação a essa questão de se enxergar ou classificar a atividade intelectual como serviço, mas a questão, pessoal, é que para o âmbito tributário, o CAF precisa pragmaticamente fazer um enquadramento, né? E ele enquadrou assim. Vê se dá mais tempo de mais uma pergunta. Eu posso só fazer é muito rápido. No tributário, gente, trabalha com caixinhas. São caixinhas. Serviço, mercadoria, produto, entendeu? Então, assim, os julgadores, eles tendem a colocar as coisas em caixinhas, entendeu? Então, é um raciocínio um pouquinho viciado, talvez, mas é meio que assim que funciona. A Renata passou uma pergunta aqui. O fato de ser bem imóvel não dispensaria de nota fiscal? O fato de ser bem móvel, desculpa, eu não... Bem móvel. Não dispensaria ou dispensaria? Ela está perguntando se dispensaria, porque os direitos autorais são considerados como bens móveis, né? Não, mas não... Então, mas aí... Sim, mas não tem saída, né? Não tem saída física, não é tangível, né? Aí, uma grande questão que se colocou quando os estados quiseram começar a tributar os softwares e os bens digitais, justamente era isso. Não tem legislação para você amparar esse tipo de coisa, porque toda a legislação, por exemplo, de nota fiscal, que é a legislação do ICMS, né, para mercadorias, ele é calcado em quê? Em coisas físicas. Então, o direito autoral não é físico, né? Ou então prestação de serviços, né? Que aí é a nota fiscal de serviço que é calcada na legislação de municípios, mas não é prestação de serviços também, né? Então fica num limbo, né? Tem algumas perguntas que eu acho que a gente não vai conseguir responder pelo adiantado da hora. Se o Maurício permitir que a gente depois indique para ele. Me mandem aí, claro. Eu gostaria de agradecer bastante ao Maurício, toda a exposição, todos os esclarecimentos. Ele se debruçou sobre o assunto com muita generosidade, né? Acho que mostrou que realmente o assunto é bastante complexo, tem muitas variantes, né? Precisa realmente ser bastante estudado e debatido, né? Que eu acho que a gente pode provocá-lo em outras ocasiões para ajudar que ele traga mais luz para nós, né, na nossa atividade. Maurício, deixo você também para se despedir e agradeço a presença de todos, viu? Eu não consigo ver todo mundo que está aqui, mas a gente está muito feliz com a audiência e com a realização de mais uma atividade cultural. Maurício, para você se despedir. Eu que agradeço, um prazer, uma honra, aprendi muito com vocês e estou à disposição. Do que vocês precisarem, eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todo mundo e obrigado pela presença. Muito obrigada a todos, uma boa noite para todo mundo e até o próximo evento.